de volta, direto dos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, no projeto Band Eleições, trabalho conjunto da Rádio Bandeirantes, do portal bandmulti.com.br e da Band Mais TV, com a transmissão no programa Manhã Bandeirantes e também na tela do Brasil Urgente. Nesta semana, o Band Eleições conversa com os candidatos à Prefeitura da cidade de Itupeva. E hoje recebemos nos nossos estúdios o candidato Renato de Andrade, do PSB. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Obrigado a você, Heitor. Obrigado à Band Campinas. Um abraço ao Pedro, que está aqui nos auxiliando. E é uma honra estar aqui, porque eu sempre estive, eu estava olhando aqui agora esse painel, eu sempre estive na Band Eleições, sempre nos bastidores como coordenador de campanha. E é a primeira vez como candidato. Primeira vez como candidato à Prefeitura de Itupeva, mas o senhor tem uma vida pública já muito antiga, uma vida pública que passou por Brasília, que passou por ministérios. Gostaria que o senhor contasse um pouco de sua história e por que em 2024 decidiu ser candidato a prefeito? É uma pergunta que tem sido feita recorrentemente. Na verdade, eu comecei na política no velho MDB, junto com o Montoro. Depois eu fui trabalhar com o Mário Covas na Prefeitura de São Paulo. Ele era prefeito biônico em 83. E dali houve eleições para o Senado, para a Constituinte. O Mário Covas se elege senador e eu vou para a Constituinte. Aí é o meu primeiro contato com Brasília na Constituinte. Aí participei da Constituinte, coordenei um trabalho de bacias hidrográficas lá. Ali conheci Geraldo Alckmin, que relatava todo o projeto de proteção ao consumidor, e fui ao longo dos anos galgando expostos e coordenando projetos, sempre projetos complexos e desafiadores, porque o desafio me move. Candidato, o senhor tem no seu plano de governo um slogan de campanha, 40 anos em 4. O que significa fazer Itupeva avançar 40 anos em 4? Quais são as prioridades e com o orçamento da cidade, é possível fazer 40 anos em 4? Vamos lá, é possível, porque é 40 anos de desenvolvimento em 4 anos de trabalho. Isso foi inspirado em JK, eu sou um fã do JK, Juscelino Kubitschek, como eu morei muito tempo em Brasília, trabalhei muito tempo lá e li muito sobre JK, estudei muito sobre isso, e aí achei que cabia, que encaixava, tinha tudo a ver com Itupeva, porque lá foi uma construção, do nada construir uma cidade, um estado. Brasília, que era para ser feito em 50 anos, ele fez em 5. Itupeva tem que recomeçar, tem que reconstruir do zero também, porque ela está totalmente destroçada. E aí nós entendemos de que dá para fazer um projeto chamado 40 anos de desenvolvimento em 4 anos de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, preparar a cidade para as próximas gerações. Essa que é a ideia do projeto e nós temos condições e é possível. Porque se você deixar uma prateleira de projetos prontos e acabados, os sucessores depois de mim vão dar continuidade. É só uma questão de ter consciência, responsabilidade e entender da importância desse desenvolvimento. Porque ou você faz isso ou a cidade vai entrar num caos total, como já está hoje. Nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Itupeva, Renato de Andrade, candidato pelo PSB. Candidato, o senhor tem também no seu plano de governo a ideia do Poupa Tempo da Saúde, um projeto que a gente tem visto outros candidatos também divulgarem em São Paulo, Campinas, em várias cidades do estado. Como é que o senhor pretende implantar o Poupa Tempo da Saúde? É um prédio físico? É utilizando os prédios que já tem em Itupeva? Como o senhor pretende levar esse projeto? Vamos lá, foi bom você tocar nesse assunto, porque depois que nós lançamos, apareceu um monte de gente copiando o nosso projeto. São Paulo copiou, Campinas e tem outros lugares que já fiquei sabendo, no Espírito Santo parece também. Porém, tem um detalhe, eles não sabem como fazer. E eu sei porque já fiz, é diferente. Qual é a ideia neste momento? É usar o que já existe hoje, fazer um sistema de fibra ótica, conectando todos os equipamentos de saúde, inclusive o hospital e a futura UPA, que nós conseguimos, através do prefeito Jonas Donizete, uma emenda de uma UPA para Itupeva para o ano que vem. Isso tudo vai ser integrado num sistema.
e com reconhecimento facial. Porque não dá mais para você fazer hoje nenhum tipo de ação, principalmente na saúde, sem o uso importante da tecnologia. E se você tiver um sistema todo integrado, numa rede de fibra ótica dedicada, todas as unidades de saúde e mais hospital, você vai poupar o tempo das pessoas na saúde. No segundo momento, nós podemos pensar num prédio físico. Porque, veja bem, eu estou deixando claro o que é promessa de campanha, o que é proposta de campanha e o que é compromisso e o que é projeto, plano de governo. Nas promessas de campanha são 3 claras, execuíveis, e nós vamos executar. O resto vai ser consequência do nosso trabalho. Candidato, deixa eu só baixar um pouquinho, se o senhor puder baixar um pouquinho o microfone para a gente ver melhor o seu rosto também, um pouquinho para baixo, porque a gente quer também ter a clareza com a comunicação e assim, claro, melhorou? O candidato poder também se expressar com quem está nos acompanhando. Agora, para falar, candidato, sobre o seu projeto para o meio ambiente. O senhor destaca no plano de governo que Itupeva pode se transformar em uma cidade esponja. O que significa o conceito de cidade esponja? Vamos lá, olha só. Primeiro, eu queria deixar claro para os nossos ouvintes e telespectadores o seguinte. O primeiro encontro do clima no Brasil, no mundo, aliás, eu participei, na Eco 92, eu estava lá. Eu era diretor de meio ambiente e participei. Estava, inclusive, escalado para participar da COP30 agora em Belém. Porém, em virtude das eleições, de eu ter me afastado, não vou participar da COP30. Mas eu venho acompanhando já esse sistema do clima há muitos anos. E tenho entendido, inclusive, fico muito triste com o que eu vi aqui agora, sobre as queimadas e tudo mais, porque o homem ainda não entendeu a importância de tratar do clima e do meio ambiente com responsabilidade. E o que acontece com Itupeva hoje é o seguinte: Itupeva, quando eu falo que ela virou uma cidade esponja, é porque ela absorve tudo que vem de fora. E não consegue encontrar soluções para os problemas que estão acontecendo em volta. Só para você ter uma ideia. Recentemente, uma empresa de Jundiaí, de documentação duvidosa, sem contrato, sem nada, entrou com uma máquina e começou a desmatar 90 mil metros de área nativa, de preservação ambiental, árvores centenárias, e para isso você tem que ter toda uma documentação bem robusta para você poder fazer isso. E a cidade aceita isso com muita facilidade. Meio que acostumou-se a essas invasões, a desmatamento, e isso é o que acontece hoje com Itupeva. Como eu participei em 2012, também fiz parte da formatação do Código Florestal, eu tenho compromissos, responsabilidades, como cidadão, inclusive, de Itupeva, de não deixar isso acontecer. E uma coisa é clara, nós vamos implantar um ritmo muito dinâmico para conter desmatamento, melhorar as matas ciliares, os rios, acabar com esse problema de lixo. O Rio Jundiaí, do pedaço de Itupeva para frente, vocês não têm noção como é que está. É sujeira de ponta a ponta. E em Itupeva hoje, quando eu falo que é esponja, por quê? Nós temos lá uma tragédia anunciada para agora o final do ano. O que aconteceu? Nós temos lá 2 canais. O canal do Samambaia e o canal do Jardim da Vila São João. Essas 2 obras estão paradas. Jundiaí fez a parte dela. Organizou, fez a obra, limpou a calha do rio. Quando essa chuva chegar em novembro agora, vai vir uma enxurrada de lá para cá no Rio Jundiaí, muito violento, com muita força, porque não tem obstáculo. E aí a esponja vai ser o quê? O Jardim Samambaia, a Vila São João e até a Hortência. Vai virar uma esponja, vai absorver toda essa água. Aquilo vai virar um mar. Ali vai virar um mar, um rio só. O rio vai invadir tudo e vai virar um mar. Por quê? As obras estão paradas, não vai dar tempo de acabar e simplesmente vai dar um caos naquela cidade. E é uma tragédia anunciada. Já comunicamos à Defesa Civil do Estado, estamos comunicando às autoridades, alertando do problema que virá. Quando eu falo que é uma esponja, é por causa disso, que ela absorve todos os problemas que vêm de fora porque ela não faz dever de casa. Estamos conversando com o Renato de Andrade, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Itupeva.
O senhor concorre, candidato, com um ex-prefeito, eleito, reeleito, que já foi também vice-prefeito, com o atual prefeito e com um candidato do Partido dos Trabalhadores, que a gente sabe que tem uma base em todo o país que vota no PT, independente de quem seja o candidato. O senhor acredita que por ser uma primeira eleição, por ser um nome ainda não tão conhecido na política local, isso seja um motivo para o senhor se preocupar por estar tendo como adversários candidatos que já são do meio político de Itupeva, ou o senhor tenta transformar isso numa bandeira como um diferencial? Olha, é um diferencial por uma razão muito simples. Eu não sou melhor nem pior do que dos outros candidatos, mas eu sou diferente. E diferente aonde? Na experiência. E pela minha experiência na gestão, que nenhum deles tem. Nem o do PT, nem o atual prefeito, nem o ex-prefeito, nenhum deles tem. E lá nós temos um grave problema que se arrasta por anos nas últimas eleições. As eleições lá, elas são pautadas ultimamente pela justiça. Tudo lá é ajuizado. O povo se acostumou a lidar com as eleições, liminar em cima de liminar, e nas últimas eleições só ocorreram dessa forma. Eu quero imprimir um ritmo diferente. Eu sou contra tapetão, sou contra a eleição suplementar. Nas cidades que tiveram eleições suplementar, deu problema. Porque você não termina um ciclo. Quando você não termina um ciclo, a tendência de dar errado na frente é fatal. Por onde eu passei, por onde eu vi nesses 45 anos de vida pública, aconteceu a mesma coisa. Não é diferente de Itupeva. E aí eu simular o quê? Hoje, 4 candidatos? Sim, 4 candidatos. Eu, disparadamente, sou mais preparado. O mais preparado por quê? Porque atuei muito mais tempo na área pública e muito mais tempo na gestão. Só para você ter uma ideia, o atual prefeito tem 40 anos de idade. Disso eu tenho só de gestão. E ele nunca tomou conta de um carrinho de pipoca. Então está na cara que se o prefeito, o atual prefeito, nunca cuidou de um negócio, de um carrinho de salsicha ou de pipoca, está na cara que ele não ia ser um gênio como prefeito. Porque hoje, para você encarar uma prefeitura, você tem que ter preparo, você tem que estudar, você tem que ir a fundo, você tem que ter equipe, tem que ter time, que realmente te dê retorno e que faça a coisa andar. Porém, ele assumiu a prefeitura, alegando o quê? E lá é assim. É ridículo o que acontece em Itupeva hoje. Todos os governantes, os últimos governantes, culparam os anteriores. Ele deixou uma dívida, Fica olhando para trás. Ninguém para olhar para frente. E fica governando pelo retrovisor. No nosso trabalho, é diferente. Vamos olhar para frente e executar o que tem que ser feito. Primeiro, essas obras paradas. Segundo, colocar em prática aquilo que eu aprendi a vida inteira, que é fazer uma boa gestão do recurso público, porque não é admissível uma cidade rica como Itupeva com o povo pobre, que é o que acontece hoje. E temos lá um candidato a prefeito que representa o quê? O atraso. E ele faz o quê? Quer fazer da cidade a extensão do sítio dele. Foi lá, vereador, 8 anos, vice-prefeito, 8 anos, e prefeito, 8 anos. São 24 anos. E a cidade continua do mesmo jeito. Então, faz 15 anos que ele saiu do governo. Agora ele quer voltar para quê? Para continuar do mesmo jeito, porque ele não inovou, ele não se aprimorou, ele não estudou, ele não se preparou para os novos tempos. O Brasil mudou, o mundo mudou, São Paulo mudou e Itupeva não mudou. Aqui na região, Itupeva é a única cidade que regrediu. Só para você ter uma ideia, Heitor. Na agricultura, todas as cidades em volta se desenvolveram. Itupeva, nos últimos 10 anos, caiu. Estamos agora trabalhando o quê? Cooperativas de fruticultores e agricultores para levantar a agricultura local. Isso é um dos casos, mas está perene em todos os lugares. Para onde você olha Itupeva, você vê um caos. Se for na saúde, é caos. Se for na educação, é caos. Se for na mobilidade urbana, é caos. Se for no meio ambiente, é caos. Por onde você olha Itupeva, é um verdadeiro caos. Hoje, ela pode ser considerada, na região, a capital do caos. Nós conversamos com o Renato de Andrade, candidato do PSB à Prefeitura de Itupeva, que tem como vice Tatiana Salles, do Republicanos. Candidato, temos ainda 40 segundos para o senhor fazer as considerações finais. Fique à vontade, o tempo é do senhor. Vamos lá. Eu queria deixar também aqui
consignado o seguinte: nós temos também como prioridade a tarifa zero no município. Vou implantar a tarifa zero na aviação Itupeva. Se 37 cidades, que já aumentou, no estado de São Paulo, mais pobres que Itupeva, já aplicam tarifa zero, uma cidade rica que nem Itupeva também pode aplicar. Vamos implantar a tarifa zero e vamos zerar o número, vamos zerar a fila de creche, que hoje está em 450 crianças fora das creches. Nós vamos zerar sem levantar uma parede. Não se faz obra nova em Itupeva hoje sem acabar as antigas. E é isso que nós estamos aqui. O nosso projeto é diferente, a nossa proposta é diferente e eu sei os caminhos de buscar recursos, tanto em São Paulo como em Brasília, para poder melhorar a cidade. Agradecendo ao candidato Renato de Andrade, do PSB, que disputa a prefeitura da cidade de Itupeva. Nesta semana, seguimos ouvindo os 4 candidatos e amanhã a gente volta também com o nosso projeto Band Eleições. Mas continue conosco, porque ainda tem muita informação para você. Olho no voto, olho na Band. Manhã